A gente debate assuntos que são menos relevantes, que são da lacração, que mexem com as pessoas e quase esquece alguns outros, que às vezes são um pouco mais chatos, mais técnicos, mas que mexem de verdade com a vida de cada um de nós. Ontem, um manifesto que foi assinado por todas as principais centrais sindicais do país pede urgência do Parlamento, do Congresso Nacional, na aprovação daquele projeto que prorroga por mais um ano, por mais 2 anos, na verdade, a desoneração da folha de pagamentos dos principais empregadores da economia brasileira. São setores como indústria, serviços, agropecuária, construção civil, transportes, call center e tecnologia, responsáveis por mais de 8 milhões de empregos diretos. No momento em que a crise do emprego é tão séria, o nosso ouvinte já entendeu o tamanho desse problema. Esse manifesto é assinado pela Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central dos Sindicatos Brasileiros, Nova Central Sindical de Trabalhadores. Por que isso aqui é digno de nota? Porque essa demanda da desoneração da folha de pagamentos, da prorrogação, até que se encontre uma outra saída, é uma demanda muito antiga dos setores patronais que lidam com grandes consumidores de mão de obra. Se a gente pegar, por exemplo, construção civil, indústria têxtil e de calçados e call centers, a gente vai ver a quantidade de gente que está implicada trabalhando nesses setores. Um pouquinho da história disso aqui, rapidinho, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes entender o tamanho do problema e do imbróglio. Num determinado momento do governo Dilma Rousseff, a então presidente Dilma promoveu uma desoneração geral da folha de pagamento. Fez isso, e olha, até quem defendia na época, depois fez a autocrítica, sem muito critério. Ela estava num momento difícil da economia, estava precisando de sustentação política e resolveu usar a caneta para distribuir benesses. O que aconteceu? A arrecadação caiu, as benesses não chegaram, a economia não reagiu e o fim dessa história o nosso ouvinte já sabe. Na sequência, essa desoneração foi revista pelo Parlamento e limitou-se a desoneração àqueles setores que mais empregam e que têm nos seus custos a carga tributária sobre a mão de obra como principal fatia. Qual é o sentido hoje da gente ter essa carga tributária tão alta sobre grandes consumidores de mão de obra? Ninguém entra no mercado para perder dinheiro. Se o empresário entra, faz a conta e vê que ele está gastando mais de imposto do que ele fatura, é claro que ele vai mexer no negócio dele. É lógico. Agora, também é lógico que quem está estabelecido não quer fazer isso. É uma luta muito grande hoje pela sobrevivência de cada uma das empresas. Cada centavo conta. Pois bem, decidiu-se que os grandes empregadores, os grandes setores empregadores, teriam uma tributação diferente sobre a folha de pagamentos. E não é isenção, que isso fique claro. O que foi concedido é que a tributação seja proporcional ao faturamento. Não adianta você colocar um imposto lá em cima se o cidadão não consegue pagar. De novo, a gente entra naquela ficção da empresa fingir que paga, do governo fingir que recebe, judicializa tudo, joga lá para 20, 30 anos para frente. Isso não interessa a ninguém, nem às empresas, que também precisam de segurança jurídica. Isso foi feito e está em vigor nos últimos 2 anos. No ano passado, e é sempre assim, se prorroga por mais um ano, que é a gente gosta de emoção, né? O brasileiro gosta de sofrer, gosta de emoção. Então, não, a gente prorroga por mais um ano que vem a gente vê. Primeiro ano foi prorrogada essa tributação especial e aí no ano passado, na discussão, a Câmara e o Senado aprovaram. Quando foi para a sanção do presidente da República, o presidente vetou. Para a perplexidade de todos, ele vetou. Ano passado já havia uma grande crise de emprego. Vetou, voltou para o Congresso derrubou o veto. Mas olha as idas e vindas, a perda de energia, a perda de tempo, no momento de insegurança da relação de contrato de trabalho entre o empregador e o empregado. O empregador não sabe se vai conseguir manter a sua folha e a sua produção, e o empregado não sabe se vai manter o seu emprego. Quando a gente achou que isso já tinha ficado para trás, novamente isso acontece. É inacreditável, mas novamente isso acontece. A gente está aqui no meio de outubro e até agora não se sabe qual será o critério tributário
sobre folha de pagamento dos principais setores empregadores do país. É um projeto de lei que já avança, ou já por minha conta, na Câmara dos Deputados, mas que ainda não tem a sua votação concluída. No ano passado, o que dizia o governo federal para justificar o veto do presidente? Dizia que o governo queria fazer uma reforma tributária ampla e que não queria continuar fazendo esse tipo de decisão tão específica. Ok, é um bom argumento. A questão é que a reforma tributária ampla não andou. E claro que não vai andar até dezembro. Ela nem existe como proposta. O que foi encaminhado ao Congresso como proposta é a reforma do imposto de renda e ponto. Então, nesse momento aqui, acho que cabe a gente que tem o microfone nas mãos fazer esse alerta para um assunto que é um assunto técnico, é um assunto que não vira debate no balcão da padaria, mas que pode afetar a sua vida, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Se você tem uma empresa ou se você trabalha como funcionário em qualquer um desses setores. Se a gente não tiver uma definição rápida a respeito do que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem, é claro que o desemprego vai aumentar. E é por isso que esse manifesto, assinado por todas as centrais sindicais, é muito relevante, porque ele mostra um dos raríssimos pontos em que centrais sindicais e empresários vão na mesma linha, a da preservação dos empregos. 8h07, Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, bem-vindo, Cláudio.